Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33. O tema da mensagem de hoje é: qual deve ser a minha atitude? Eu fiquei com desejo no coração de pregar sobre essa palavra, porque nós vemos aqui na Bíblia, nessa palavra, algumas atitudes que foram tomadas pelos discípulos, por Jesus, e que nós podemos refletir no texto. O que nós vamos fazer? Qual seria a nossa atitude se nós estivéssemos naquela situação? Amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. 33. E último. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Só até aqui. Algumas lições que eu pude tirar desse texto, analisando, meditando. Quando a gente vai preparar uma ministração, a gente fica naquela pesquisa, usa 2, 3 Bíblias, e fica pensativo, né? E Deus colocou no meu coração essa mensagem. Eu vou trazer aqui 7 lições que nós podemos aprender, que podem ser tiradas desse texto. A primeira lição é confiar em Jesus. Primeira lição que nós demos é confiar em Jesus. No capítulo 22, no início ele fala: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Agora, se a gente analisar somente este versículo, o porquê que Jesus precisava insistir com os discípulos para que entrasse dentro do barco? Porque se eles estavam ali, Jesus falou para ele: vai que eu já alcanço vocês. Ele não falou como, ele falou: eu vou depois. E os discípulos estavam receosos de seguir viagem no barco. O que eu pude observar é que eles passaram por vamos dizer assim, um trauma anterior. Quem lembra da passagem que Jesus acalma a tempestade? Eles estavam lá, os discípulos estavam lá com ele,
Só que diferentemente, o mestre estava no barco. O mestre estava... Aí Jesus fala, vão, mas eles não querem ir. Jesus insiste, eles começam a prosseguir a sua viagem. Por quê? Quando a gente, eu não vou ler para não se demorar, mas está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 31. Não precisa passar no telão, porque senão vai demorar mais. Então, o que acontece? Aqui no versículo 49 de Marcos, ele fala o seguinte: então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Foi uma pergunta. E a mesma pergunta pode ser dita para eles quando eles estavam ali, mesmo que parados, não querendo ir. Eles estavam com medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu lá no passado. Que viesse os ventos fortes, que viesse a tempestade novamente, só que diferentemente da situação atual, eles não estavam com Jesus no barco. Faltava para eles algo fundamental, que o Senhor perguntou para eles: a fé. Faltavam-lhes a fé, que pode fazer todas as coisas. Se tivessem fé, eles poderiam entrar no barco, passar por aquele mar e não ter acontecido nada, porque a fé deles estava firmada, deveria estar firmada em Jesus. Muitas das vezes nós estamos andando com Jesus, estamos do lado de Jesus, estamos indo para a igreja, nós estamos vendo o que está acontecendo, mas muitas vezes não cremos. Muitas vezes a gente pensa, não, é só com o irmão. Eu ouço contar testemunho, mas é só com ele, comigo não acontece nada. Por que não acontece nada comigo? Será que Deus não me ama? Algumas perguntas que você fica martelando na sua cabeça, mas às vezes é só você ter fé. Fé, que tudo vai acontecer. No momento oportuno, na hora certa, acontece. A segunda lição que eu aprendi aqui nesse texto é que precisamos ter um momento sozinhos com Jesus. É inevitável. Precisamos ter um momento sozinho com Jesus. Às vezes é bom estar com os irmãos, é bom estar reunidos, é bom ir lá para oração, junto com os irmãos, aqueles que vão. É bom estar sempre com a nossa casa cheia de visitas, mas é importante termos um momento a sós com Jesus. Em Mateus, no versículo 23, tendo despedido a multidão, o que Jesus fez? Subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Nós precisamos ter esse momento sozinho com Jesus. E quando nós estivermos sozinhos com Jesus, a gente consegue falar para Ele tudo aquilo que está no nosso coração. A gente consegue falar para Ele tudo aquilo que você, às vezes, não confidencializa com a sua esposa, não confidencializa com o seu esposo. Você fala para Ele, porque você sabe que só Ele vai te entender, e só Ele tem a solução para aquilo que você vai falar. Precisamos ter esse momento sozinhos. Temos um exemplo, uma dica que foi dita lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. O que ele falou? Então você vá para o lugar, fique sozinho,
Tenha um relacionamento comigo, é só eu e você, você e eu. Não precisa de intermediário, não precisa você falar para alguém, para esse alguém orar por você, sendo que você pode ter um momento comigo e falar. É muito bom a gente falar, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Me ajuda em oração. Eu estou na peleja, eu estou batalhando muito, mas é importantíssimo que nós tenhamos o nosso momento sozinho com Deus para falar a Ele tudo aquilo que está no nosso coração, às vezes travando a nossa vida. Alguma palavra que alguém lançou, alguma coisa no trabalho que aconteceu, você está magoado, está chateado, e às vezes você retém aquilo no seu coração, achando que não tem ninguém para conversar. Mas eu posso te falar que tem o melhor amigo, que ele sempre está disponível para que você converse com ele. Não tem nada que ele não pode fazer. Um breve testemunho. Essa semana, fazendo treinamento lá em Sorocaba, estava na estrada, eu comecei a orar, a falar com Deus, agradecer por estar vivo, por estar dirigindo, estar ali, orando, agradecendo ao Senhor. E daqui a pouco eu olho pro painel do carro, eu só vejo a temperatura do carro subindo. Estou ali orando, agradecendo ao Senhor. Aí eu encosto o carro acaba de dar um problema. Mas isso não foi algo que fez com que eu questionasse, que fez com que eu murmurasse, que fez com que eu falasse, opa, eu vou chegar agora atrasado no treinamento, e agora, Senhor, por que aconteceu? Porque é descansar no Senhor. Para todas as coisas existe um propósito na nossa vida. Às vezes nós não entendemos qual era o propósito, mas tudo tem um propósito. Tudo. Seja nos treinar, seja nos capacitar para algo, seja que nós tenhamos passando numa situação para que você venha ser uma pessoa que vai ser abençoadora, ajudar outra pessoa, você vai ser um alicerce, você vai ser uma pessoa que vai edificar outras vidas. Existe um propósito. Terceira lição que eu aprendo: atitude e fé. Em Marcos capítulo 14, o 24, ele diz: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Se nós vamos lá em Marcos capítulo 6, versículo 48, que é a mesma passagem, que diz: ele, Jesus, viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Jesus estava vendo o que estava acontecendo. Ele podia, até mesmo aonde ele estava vendo, que ele estava no monte, subiu sozinho para orar, ele poderia falar: vento, aquieta-te, mar, acalme-se. Ele poderia ter falado. Só que ele esperou. Esperou o quê? Qual seria a atitude dos discípulos? Foram treinados anteriormente, passaram por uma situação em que ele teve que ir lá intervir, acalmar o vento, acalmar o mar, e ainda fala para eles: homens de pequena fé. Qual vai ser a nossa atitude quando nós passarmos por uma situação que às vezes a gente pensa: está acontecendo a mesma coisa que já aconteceu no passado, não é possível, será que não vai mudar nunca? Mas o que tem que mudar é a nossa atitude. Nossa atitude tem que ser diferente em vista aos problemas que parecem ser os mesmos. Nós temos que ter um posicionamento. Isso é importante. A quarta lição que eu aprendo aqui é: temos que ser corajosos. Temos que ser corajosos. Quem um dia falou para você: entra lá naquela porta, se torne
um crente, um evangélico, que vai ser fácil. Tudo vai ficar facinho para você. Você vai ter dinheiro. As coisas vão correr tudo bem. Porque ser crente é fácil. Mas se engana quem pensa que servir a Jesus é algo que você chega e faz, é muito fácil, você não tem provação, você não tem preocupação. O dinheiro você não precisa nem trabalhar, porque o dinheiro já está lá na sua porta quando você levanta. Ser corajoso é servir a Deus, e não importa as circunstâncias, a qualquer momento você serve ao Senhor. Não tem nada que venha a preocupação, não vem problema, não tem nada que vai falar para você: ei, eu deixo de servir esse Deus, porque nada vem falar para você isso, porque você tem algo enraizado na sua vida, no seu coração, que é o Senhor Jesus de Nazaré. É Ele que está a cada dia na sua vida. Mateus 14, 25, 27 fala: na alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Às vezes nós ficamos dessa maneira, assustados com o que vai acontecer, né? Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, nós olhamos no horizonte e não vemos mais nada, só vemos o problema que está na nossa frente. A gente não consegue enxergar nada. Aí quando acontece uma coisa boa, a gente se assusta, fala: ô Jesus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Será que eu orei pouco? Será que eu falei pouco com o Senhor? O que será que está acontecendo? Porque eu preciso passar por essa situação e não... na sua mente. Muitas coisas podem vir ser lançadas na sua vida para querer fazer com que você faça o que? Esmoreça, para que você olhe para o lado e você não venha olhar para frente, para Jesus. Tenha os seus pés firmados na rocha. Não importa aquilo que vai acontecer, o importante é o que nós temos que ter: a atitude, ser corajosos. Em Josué capítulo 1, versículo 9, agora aqui no telão, diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode estar andando ou passando por uma situação muito complicada, mas saiba de uma coisa: o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Ele está contigo. A quinta lição que eu aprendo aqui, quando a gente fala de Pedro, né? Pedro é um homem que às vezes falava sem pensar, agia por um impulso. Nós devemos aprender a pedir. Muitas das coisas nós pedimos para o Senhor e nós não recebemos. E muitas coisas nós não recebemos, graças a Deus, porque não recebemos. Porque não sabemos pedir da maneira que deve ser. Mateus 14, 28 e 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Aí que vem o pedido de Pedro, que tenha
sabedoria por sobre as águas. Se Pedro tivesse falado: Senhor, manda-me ir ao teu encontro, e não fosse específico naquilo que ele pediu, aí Jesus ia falar para ele: quer vir ao meu encontro, mas como você quer vir? Quer vir andando, você quer vir flutuando, vai vir nadando, sabe nadar? Jesus estava caminhando sobre as águas. Ou se ele tivesse pedido: Senhor, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas, mas que eu não afunde, você acha que ele teria afundado? Não teria afundado. Por mais que ele tivesse ali reparado no que aconteceu, ele não afundaria. A gente precisa aprender a pedir. Precisamos saber como pedir. Eu já pedi algumas coisas para Deus, às vezes só Ele e eu sabemos disso, e que às vezes eu recebo a resposta: não é agora, não é agora, não faça isso, não é agora. Porque a palavra do Senhor, quando ela vem para você, ela não vai falar: talvez é hoje, talvez vai dar certo. Quando o Senhor falar com você, é sim ou não. Não tem o talvez. Ou se eu chego alguém para falar para você: ô irmão, o Senhor disse que talvez o negócio vai ser furada. Não tem o talvez. Ou é sim ou é não. Por isso que a gente começa a nos aprofundar e conhecer a quem nós somos, a quem nós estamos servindo. A gente sabe: opa, Senhor, não é o momento, eu não vou. Obrigado por o Senhor ter falado. Ah, não, agora vai que vai dar certo. Aí você vai dar certo. Porque a gente sabe ouvir e sabemos também como pedir. Esperar o momento certo. Em Mateus 7, versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Já está aqui. Se você pede, você vai receber. Só que Deus, ele é muito inteligente, né? A gente não tem como imaginar ou calcular o tamanho da grandeza do nosso Deus. Porque quando a gente pede algo que Ele vê que vai nos levar, em vez de ser algo que se tornar bênção, é algo que vai tornar maldição, Ele não nos dá. É simples assim. Ah, Senhor, eu quero ter muito dinheiro. Para quê? Você quer ter muito dinheiro? Ah, Senhor, eu quero uma casa lá na praia. Eu quero ter uma casa lá. Para que você quer uma casa lá? Você vai ser bênção? Você vai na igreja? Você vai me buscar? Ah, Senhor, eu quero morar em outro estado. Eu fui lá, viajei um pouco, fui para Paraíba. Muito bom. Mas para que eu vou para lá? Você vai me adorar? Você vai me buscar? Porque a igreja, placa, é uma, tem várias, mas Deus é um só. Deus só existe um. E às vezes muitas pessoas, quando vão para algum lugar, ficam distantes da igreja. E às vezes também ficam distantes de Deus. Deus não está somente aqui na Igreja Livre em Cristo, na Avenida Itaberaba 4330. Aonde você vai, Deus está contigo. Aonde você pisa, Deus está contigo. Se você entra no hotel, nós devemos reconhecer quem nós somos. Quem que você é? Sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Você é o embaixador de Cristo aonde você está, aonde você estiver.
É importante a gente saber isso. A gente falar quem eu sou. Eu sou povo escolhido por Deus. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou embaixador de Cristo. Sexta lição. Que é: não olhe para as circunstâncias. É difícil. É difícil, às vezes, nós não olharmos para algumas situações que acontecem em nossa vida. No versículo 30 de Mateus 14, diz: mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aonde estava Pedro? Caminhando sobre o mar. Do lado de quem? Do lado de Jesus. Ele precisava reparar no que estava acontecendo do lado dele. Ele estava vivendo um dos feitos mais maravilhosos que poderiam acontecer para um homem. Ele estava do lado de Jesus andando sobre as águas. E o interessante que você nota no texto, que ele estava ao lado de Jesus andando sobre as águas e ainda tinha o vento. O mar não estava lá calminho, aquela piscina lisinha, que você olha, não está mexendo nada, está todo mundo andando, ele está ali andando tranquilo. Só que Pedro deixou de olhar para Jesus e ele olhou para a circunstância. Ele olhou para os problemas que estavam ali. Ei, estou aqui do lado de Jesus, mas tem o vento, mas tem o mar que está balançando. Como é que pode o homem andar sobre as águas? Cai. E às vezes nós somos assim, igual Pedro. Muitas vezes. Estou aqui, do lado de Jesus. Estou adorando Ele. Estou louvando a Ele na hora da adoração, na hora do louvor. Aí daqui a pouco afundei. Perdi a minha conexão. O que nós devemos fazer? Devemos buscar cada vez mais o Senhor. Não importa as circunstâncias, igual a música que nós cantamos, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. É uma música que nós temos que cantar sim, muitas vezes, mas entender o que essa música quer dizer para nós. Que nada vem separar você do amor de Deus. Que nada vai te separar de Cristo. Somente Ele pode fazer todas as coisas. A gente tem que parar de olhar para os problemas e começar a olhar para Cristo. Parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para Cristo. Quando a gente pensa que pode fazer alguma coisa com as nossas próprias forças, a gente acaba caindo. A gente acaba falando: eu não consigo mais. Eu tentei sair dessa crise financeira, mas eu não estou conseguindo. Eu tentei sair dessa situação, mas eu não estou conseguindo. Por que não está conseguindo? Porque está faltando algo. Tem algo que está faltando ali entre você e esse problema. Tem alguma coisa que está faltando entre você e aquela situação. Esse alguém é Jesus. Você fala: Deus, me dê sabedoria. Eu quero ser um bom administrador da minha casa. Eu quero ser um bom administrador das minhas finanças. Eu quero ser um bom administrador do meu lar. Que nada falte na minha casa e eu seja um dizimista fiel na sua casa também. Quando acontece isso, o Senhor Jesus começa a te capacitar. Quando você vai gastar com alguma coisa que não precisa comprar naquele momento, Ele te: ei, agora não. Você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a ouvir Ele. Não é que você não pode ter aquilo que você tanto deseja, mas não é o momento de você comprar aquilo. É você saber
É você colocar a sua confiança somente no Senhor e falar: Senhor, não importam as circunstâncias, eu não sei se vai ser agora ou e o Senhor fala com você. Não precisa haver alguém aqui, um evangelista, um pregador, falar: eis que te digo, o Senhor está falando isso. Não. Ele fala conosco de várias formas. Quando você sonha, quando você lê a palavra, quando você liga o seu rádio lá na rádio evangélica e alguém fala algo, você já está conectado, você está alinhado com Cristo, você já está entendendo o que o Senhor está. E quando você está alinhado com o Senhor Jesus, você não vai cair em uma situação contrária. E a última lição que eu aprendo, que não devemos duvidar, devemos somente crer. Não duvide, somente creia. É difícil? É difícil. A gente pode falar: eu nunca duvidei, nunca colocou no meu coração uma dúvida se Deus ia fazer ou não. A gente já duvidou. Às vezes alguém fala para você, às vezes você sonha: ai Senhor Jesus, eu quero comprar uma casa em determinado lugar. Você pediu, primeira atitude. Ai, daqui a pouco vem a dúvida no coração: será que o Senhor vai me dar aquela casa? Em Efésios 3:20 ele fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Se você pediu e o seu pedido está alinhado com Cristo, tenha certeza que você vai receber. É na hora? Não. Existe um processo que devemos passar para que nós alcancemos aquela bênção. Quando Davi foi ungido rei de Israel, ali um menino ruivo, aos seus 17 anos, ele foi ungido e no outro dia ele foi ser rei de Israel. Foi um processo. Teve que passar por um processo. Da mesma forma é na nossa vida. Devemos passar pelo processo. Devemos ser tratados. Devemos ser capacitados, orientados, até chegar no momento em que nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós. Quem pensa que é só, às vezes vê aquelas propagandas na rádio, né? Ou na televisão que passa às vezes aí de madrugada, que a pessoa recebe a sua bênção instantaneamente. Isso não existe. É um processo. A cada dia nós vivemos um processo. Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Versículo 31 a 33 de Mateus 14. Ele diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, Pedro e Jesus, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aí quando você lê aqui, você dá risada, porque como assim? Agora que eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas lá atrás as mesmas pessoas que estavam ali sendo treinadas e orientadas, que viveram também o
A tormenta da tempestade que Jesus acalmou, que diz: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ainda não conheciam Jesus, e às vezes nós estamos andando, indo para a igreja, lemos a Bíblia, ouvimos no rádio e não conhecemos Jesus. Isso é muito importante nós sabermos quem é Jesus. O que está faltando acontecer na nossa vida para que nós reconheçamos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Ou o que está acontecendo, faltando acontecer na sua vida, para que você fale: peraí, vamos começar de novo. Vamos começar de novo porque Jesus não está aqui. Vamos começar de novo porque nessa situação Jesus não está. Nós estamos tentando resolver tudo do nosso jeito, do nosso intelecto, da nossa força. Não interessa se eu sou o mais estudado, que eu tenho o melhor emprego, que eu tenho o melhor carro, a melhor casa. Se Jesus não está na situação, de nada adianta. O que falta é Jesus na sua vida e no processo que você está passando. O que falta é descansarmos. Muitas vezes nós lutamos demais. Às vezes questionamos demais ao Senhor. Perguntamos: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E agora, para onde eu vou? As contas estão chegando, o dinheiro não está dando. Olha lá meu filho, Senhor, está se perdendo. Entreguei ele nas suas mãos e agora o que está acontecendo? Há muitos questionamentos que vêm na nossa mente, na nossa vida. E uma coisa que eu posso falar para você: descanse no Senhor, confie nele e Ele agirá. Descansa no Senhor, confia nele e Ele agirá. Coloque em pé. Se coloque em pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, o Senhor tem falado conosco a cada dia. Ouvir a sua voz é o que nós queremos a cada vez, Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos para entender aquilo que o Senhor tem falado para nós. E que a cada vez que nós lemos a sua palavra, os segredos que estão aqui escondidos, o Senhor possa revelar para nós. Cada vez que eu me ajoelhar na minha cama ali, o Senhor possa falar no meu coração, que as palavras possam fluir através de mim, e que eu não fique repetindo muitas as vezes aquilo que eu quero falar ao Senhor, e que eu seja renovado. Ah, Senhor, cobre as nossas vidas com a sua mão, com o seu poder, e que o Senhor venha nos encher a cada dia. Por isso que eu peço a Ti, Pai, fazendo desta canção agora uma oração ao Senhor, porque eu sei, Pai, quando eu estou contigo, não tem nada que pode nos parar.
Quando estamos e reconhecemos que só o Senhor pode fazer todas as coisas. E quando nós entendemos quando o Senhor diz lá em Mateus 28:20, que o Senhor estará conosco. E cremos, Pai, e você com seus olhos fechados, você pode falar para Ele, como uma oração. Diga para Ele assim: cobre-me com tuas mãos, com se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez, diga: cobre-me, cobre-me, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. És rei, descansarei, pois sei que és Deus. Diga para Ele onde a sua alma está firmada. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem, Senhor, que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. O que você vai fazer? Descansar. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.